Só voltando aqui então, para gravar exercício de dilatação superficial. Lembrando que eu já expliquei na aula anterior sobre essas relações, né? E elas na verdade são bem parecidas, então você tem que só pensar em quantas dimensões você está querendo trabalhar no caso. Eu vou aumentar aqui o zoom, isso tem que ficar visível, dá para enxergar. Então, uma placa de alumínio tem área de 40 centímetros quadrados, quando a temperatura é 10 Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio vale 48 vezes 10 a menos 6, determine em centímetros. A área final da placa é uma temperatura a 60 e a área final da placa 10. Então, esse aqui é um A0, e esse aqui é um T0. Então, delta A igual a beta A0 delta T. Então, área final da placa, área final da placa. Bom, delta A, a gente pode fazer isso depois, vamos fazer depois, melhor. Então, vou calcular primeiro delta A. Delta A é igual ao coeficiente superficial, que é 48, vezes 10 a menos 6, vezes A0, que é 40, vezes delta T. Como tem duas temperaturas aqui, a final é 60, a inicial é 10. Delta A vai ser 40 vezes 48 vezes 50, então vai dar 96 mil. 96 mil vezes 10 a 6, negativo. Usando suas habilidades de conversão de unidades, isso vai dar mais ou menos... Opa, calma aí que a gente não pode terminar isso ainda não. Como a gente tem aí centímetro quadrado, dá 0,096 centímetro quadrado. Que tem que andar duas casas para poder transformar em centímetro. Agora, a minha área inicial era 40. Eu quero saber a área final. Então, delta A é igual a A menos A0. Logo, meu A vai ser A0 mais delta A. Quarenta mais 0,096. Área final, 40,096 centímetros quadrados. Repete a mesma conta aqui. Delta A igual a 48 vezes 10, 6, vezes 40, vezes 60, menos 10. Delta A, cara, dando um bobeira aqui, né? Esse aqui não é 60. Repete, mas não é tudo. Essa temperatura final é menos 10. Menos 10, menos 10. Então vai dar 48 vezes 40 vezes menos 20. Vai dar 38 mil
400, como é menos 20, vai dar menos 38.400, vezes 10, a menos 6, delta A é igual a menos 0,0384 centímetro quadrado. Repetindo esse pedacinho aqui, né? Minha área final. Vai ser 40 menos 0,0384. Então, uma área final de 39,09616 centímetros quadrados. Fechamos a 1, vamos para 2. Em uma aula de física experimental, uma chapa metálica com orifício circular no centro é aquecida de 26 a 52. Como consequência desse aquecimento, podemos concluir que o diâmetro do orifício... Ah, tá. Então você tem aqui, ó, um objeto desse estilo aqui que está falando. Aqui é preenchida. E aí tem uma rosquinha, né? Dá até vontade de comer uma rosquinha agora. Rosquinha Mabel. Nem propaganda. Ele quer saber o seguinte: se eu aumentar a temperatura, o que acontece com o orifício, né? O buraquinho no meio? O que acontece? Dobrar a temperatura é diferente daquela história. O que importa lá na variação na equação é a variação da temperatura, não a temperatura. Então, dobrar a temperatura não vai dobrar a variação, é dobrar a variação de temperatura. Então, aqui ó, eu não vou ter duplicação de tamanho. Como é diretamente proporcional, eu não vou ter redução de tamanho. Como eu tenho uma variação de temperatura, então sim, tem variação de tamanho. Não diminui, então ela vai aumentar um pouco de tamanho. A ideia, que é muito comum que as pessoas erram aqui, é achar que o buraco vai diminuir. Mas se a dilatação é aumentar o espaço entre as moléculas. Então, se eu estiver diminuindo o buraco, eu estou aproximando as moléculas, é o contrário. Então, eu tenho que aumentar os buracos também. Tá? Então, os orifícios vão aumentar junto com o tamanho de todas as outras dimensões do objeto. Vou dar um zoom maior aqui. Um anel de prata. O anel de prata representa área interna de 4 centímetros quadrados a 15 Celsius. Então, área 4 centímetros quadrados a 15 Celsius. Determina a dilatação superficial dessa área quando o anel for aquecido a 115 Celsius. A dilatação linear da prata é 19 vezes 10 a 6. Isso é bem direto, né, gente? Pegadinha aqui, ó, é que ele me deu, quando fala linear, isso é alfa. E para mexer com área, eu preciso de beta. Então, beta é igual a 2 alfa. Ou seja, esse 19 vezes 10 menos 6 tem que ser multiplicado por 2. Então, a dilatação superficial delta A, então delta A é igual a 19 2 vezes 19 vezes 10 a 6 vezes a área inicial, que é 4, vezes a variação de temperatura, que é 115 menos 15.
Então vai dar 38 vezes 4 vezes 100 aqui, tranquilo. Então vai dar 152 vezes 10 a menos 4. Meu ΔA dá 1,52 vezes 10 a menos 2 centímetro ao quadrado. Pronto. Como ele no contexto não pediu para fazer nenhuma conversão, é centímetro quadrado mesmo. Algumas peças podem ser unidas utilizando a dilatação como princípio base. Considere uma chapa circular com orifício de 1 vezes 10 a menos 2 metros de diâmetro. Uma chapa circular. Orifício de 1 vezes 10 a menos 2 metros de diâmetro quando a temperatura é de 10 Celsius. Para passar uma haste metálica pelo orifício, é preciso que a área do orifício seja de 2,52 π vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Qual deve ser a temperatura atingida pela chapa para que isso seja possível? Considere que o coeficiente de dilatação superficial seja 1,6 vezes 10 a menos 4. Então, qual é a ideia? É igual a moeda de R$1. Eu tenho uma chapa que tem um buraco, eu quero passar uma haste dentro desse buraco. Tá? Então, a partir da equação primária lá, ΔA é igual a zero, aliás, beta, né? A zero ΔT. Minha área no início vai ser quanto? 2,52 π vezes 10 a menos 4 menos, eu quero essa, é esse diâmetro aqui, ó, tem que calcular a área dele, né? Como é π vezes r ao quadrado, então vai ser π vezes 0,5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, eu vou jogar isso aqui. Menos π 0,5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado também. Isso aqui é a área inicial, que ele me deu foi o diâmetro. E como raio é metade do diâmetro, tem que dividir por 2. Isso é o beta, que ele já me deu direto beta, não precisa multiplicar por 2. 1,6 vezes 10 a menos 4 vezes a área inicial, que é essa mesma que eu montei agora, vezes π 0,5 vezes 10 a menos 2. Claro que esses vezes sai parecendo um menos ao quadrado, vezes a variação de temperatura, que vai ser temperatura, cadê minhas temperaturas? Quando a temperatura é 10 Celsius. Qual deve ser a temperatura? Então, quer saber a temperatura final. Eu vou pôr ΔT, depois eu calculo como T menos T0. E aí economizo a equação, senão vai ficar muito grande. Então, como vai ficar essa brincadeira?
2 vezes 10 dá 7. Meio quadrado 0,05. 2 vezes 10 dá 7. Vezes 10 menos 8, delta t. Resolvendo isso aqui e resolvendo esse pedaço aqui, que dá 0,25. T, 2 vezes 10 é menos 7. Ó, tracinho chato. Porque aqui vai 0,25, vai simplificar aí, 2 vezes 10 é 7. 0,25 vezes 1,6 é a mesma coisa que dividir por 4, então dá 0,4. Vezes 10 é menos 8. Delta T. Vezes 10 a menos 7, por 0,4 vezes 10 a menos 8. Vamos subir isso aqui. Tem espaço até. Meu delta T, 2 por 0,4 dá 5, dá 50. A 1, 50. Vai dar 50. Como essa é a variação, eu tenho que pegar a temperatura inicial. Então, meu delta T é 50 e o meu a final vai ser T0 mais o delta T. Como a inicial era 10, 10 a menos 10, 10. 10 menos 50, a temperatura final é de 60 Celsius. Então, isso vai acontecer quando a temperatura final for de 60 Celsius. Questão 5. Uma chapa retangular de zinco de dimensões de 80 por 25 sofre elevação uniforme de 45 Fahrenheit. Só para ter que converter. Sabe-se que, sob pressão de uma atmosfera, aos pontos de fusão do gelo e de ebulição da água correspondem os valores 32 e 212 graus Fahrenheit. Respectivamente, o coeficiente de dilatação linear do zinco linear é alfa, 25 vezes 10 a menos 6. Nesse aquecimento, o aumento da chapa é em centímetros. Então, esses valores aqui, ele dá para a gente poder fazer aquela conversão de unidade, montar aquele esqueminha de barrinhas dividido do teorema de Tales. Mas a gente vai precisar fazer isso não. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai montar a conversão aqui já assim. Delta TC sobre 5 é igual delta TF sobre 9. Delta TC, que é o que eu quero usar, sobre 5 vai ser 45, foi o valor que ele me deu, dividido por 9. 45 por 9. 4. 4 vezes 5. 5, aliás, 5 vezes 5, 25. Então, meu delta TC vai ser 25 Celsius. Então, eu vou usar 25 Celsius no lugar dos 45. Agora eu vou lá para dilatação. Bom,
Meu delta A vai ser beta, como ele me deu o linear, vai ser 2 vezes 25 vezes 10 a menos 6, vezes o A0, que ele me deu um outro valor, que é 80 vezes, vou conferir, 25. Ou seja, me deu as duas dimensões lineares, base vezes altura. Então aqui é a área, vezes a variação de temperatura que eu calculei agora, que é 25. Então, ΔA vai dar 5 vezes 10 dá 5, vezes 2 vezes 10 dá 3, vezes 25. Ai. ΔA vai dar 250. 3 a menos 2. Então, ΔA vai ser 2,5 centímetro quadrado. Bum, chacalaca. Então aqui acabam os exercícios de dilatação superficial. Qualquer dúvida aí vocês mandam lá para mim, por favor. Até!